A gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. E hoje a gente vai falar sobre medula óssea. Será que você pode ser um doador? Para esclarecer esse assunto aqui com a gente, a doutora Lourdes Alice Marinho, que é hemoterapeuta e também hematologista. Muito obrigada por estar retornando aqui da primeira vez de eu falar sobre doação de sangue e agora sobre medula óssea. Eu que agradeço essa oportunidade para falar sobre um tema tão importante e às vezes tão polêmico também. Medula óssea, o transplante de medula óssea, nós não fazemos aqui no nosso estado, mas nós fazemos o cadastro para doadores. Então, assim, existe muita dúvida em volta do tema por conta de que quanto mais gente melhor, entendeu? Pode ser qualquer pessoa, pode ter qualquer idade. Na verdade, para ser doador de medula não precisa de muitos pré-requisitos, Basta ter entre 18 a 55 anos, ser saudável, não ter nenhuma doença infecciosa, neoplásica ou hematológica e fazer um cadastro. Esse cadastro é feito normalmente pelos hemocentros regionais, e vai para um cadastro único nacional, que é o chamado REDOME. O REDOME é o registro de doadores voluntários de medula óssea. O transplante, ele tem mais ou menos 70 anos mais ou menos de evolução, e durante esse período, ele veio crescendo. Então, assim, da década de 70, 80 mais ou menos, eram feitos transplantes alogeneicos, principalmente só de irmãos doadores compatíveis, aquele que é 100% compatível. Que a compatibilidade é um outro ponto que gera muita dúvida. Exato. Porque, na verdade, é o seguinte, você tem vários tipos de transplante. Você pode fazer o transplante autólogo, que é de você para você mesmo, onde você pega as células no momento ideal e depois é transplantado em você mesmo. Tem o transplante alogeneico, que é aquele que você recebe de outra pessoa, e aí pode ser aparentado ou não aparentado. E aí vai ter os graus de compatibilidade. Até muito pouco tempo, como eu falei, na década de 70, 80, basicamente só eram bem-sucedidos os transplantes alogeneicos de irmãos doadores compatíveis, quer dizer, aquele que era 100% compatível. Claro, com o crescimento do transplante a nível mundial, a tecnologia, a melhora dos bancos de sangue também foi melhorando o transplante. E aí começou a ser feito também transplante de doadores não aparentados. São pessoas que não é da família, mas que têm o HLA, que é o código genético do sistema imunológico, similar. Agora, só que não é muito comum você ter uma pessoa com a sua mesma uma carga genética, Então, isso é 1 em 100 mil para achar uma pessoa que seja doadora compatível. Isso na década de 90, mais ou menos, começou a ser feito isso com maior intensidade, daí a necessidade de criar esses registros. E os primeiros registros começaram a ser criados mais ou menos nessa época nos Estados Unidos, na Europa, e aqui no Brasil foi em 1993 que foi fundado o REDOME. Em São Paulo primeiro e depois ele foi para o Rio de Janeiro e começou a ser, vamos dizer assim, viabilizado pelo Ministério da Saúde. Na verdade, ele é administrado, a parte técnica, pelo Instituto Nacional do Câncer, e a parte financeira, a viabilidade dele, depois que o Ministério assumiu, ele cresceu bastante. Partiu de 8 mil doadores para agora 4 milhões de doadores. E em Sergipe? Em Sergipe, a gente recebe esses cadastros lá no Hemose, certo? O que é feito? Essa pessoa vai lá, faz um cadastro, que é muito, muito importante esse cadastro, porque tem que ter todo o histórico da pessoa com relação a endereço certinho, a parte médica, e é colhido de 5 a 10 ml de sangue, que é para fazer exatamente esse exame, que é o exame do HLA, que vai ser a porta para a pesquisa do compatível ou não. Com isso aí, vai ser feito esse exame e vai ser colocado num cadastro, um cadastro nacional unificado. Independente de saber se um dia você vai encontrar alguém compatível ou não, você manifesta a sua vontade de ser doador. Então, você é colocado nesse cadastro. Existem 2 cadastros diferentes. Um é dos doadores e outro é dos receptores, dos pacientes. Dos pacientes, quem coloca é o médico. Ele coloca o seu paciente, bota todos os dados e o HLA, e ele começa a buscar a nível nacional e internacional alguém que seja compatível. Você entra nesse cadastro como paciente quando você não tem um doador aparentado compatível.
que na família, quando é pai e filho do mesmo pai e da mesma mãe, é uma chance de 25% de você ter um irmão HLA compatível. Então, é uma chance relativamente boa, mas pequena, porque tem muita gente, 75% aí, que fica descoberta. E essas pessoas só têm chance de fazer o transplante se encontrar outras pessoas que sejam geneticamente parecidas, a parte imunológica, para poder fazer o transplante de uma forma que dê certo, né? Então, assim, essa pessoa vai para esse cadastro e pode nunca ser chamada, mas pode um dia, na hora que se está buscando nacionalmente e internacionalmente esse doador, ser encontrado. No momento que ele é encontrado, o paciente achou um possível doador, essa pessoa é chamada para tirar um pouco mais de sangue e refazer esses exames de uma forma mais específica, para que daí vá ver realmente se vai ser possível aquele transplante. Daí a importância do preenchimento do cadastro adequado, entendeu? Porque não adianta atualização constante de endereço. Não adianta nada eu me cadastrar hoje, sumir, e no dia que aparecer aquele que é 1 em 100 mil, né? Você não consegue encontrar? Não consegue encontrar. E isso acontece muito. Porque lembrando que esse 1 em 100 mil, assim, por exemplo, nesse cadastro de pessoas para receber o transplante, isso pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo, porque esses bancos são interligados, né? Nós, atualmente, no Brasil, temos o 3º maior registro do mundo. Na frente só Estados Unidos e Alemanha. Atualmente, com 4 milhões o Brasil, né? Agora, a gente tem que ter muito cuidado, e é bom estar aqui para falar um pouquinho sobre isso, porque, às vezes, a pessoa acha que é só... Quanto mais gente, melhor. Quanto mais gente, melhor. E aquele oba-oba, não, tem uma pessoa precisando, então vai todo mundo ser doador. Não é assim. Não é bem por aí, você está entendendo? Porque, na verdade, precisa ser representativo. O que foi que aconteceu? No início desse cadastro, principalmente o sul do país, que faziam essas campanhas e que tinham maior acesso a fazer esse cadastro. Consequentemente, muitos brancos, poucos negros, poucos índios, e fica aquela coisa que geneticamente não é tão representativa. Porque nosso país ele é miscigenado, né? Nós temos raça de todos os tipos, todas as cores, e é isso que torna o nosso povo bonito, não é isso? Mas, assim, a parte genética também é misturada, né? Então, para que você encontre um doador, precisa que tenha essa mistura toda lá dentro também do banco, você está entendendo? Não adianta você ficar fazendo campanhas no mesmo local, onde tem sempre o mesmo grupo familiar com as mesmas características genéticas. Pelo contrário, porque isso aí vai só encher demais o banco de uma pequena fatia não representativa. A diversidade é muito importante. A diversidade é muito importante. A diversidade é muito importante. Além disso, também tem o fato de que... Não adianta você fazer campanhas e não explicar direito a quem quer ser doador o que é uma doação de medula óssea. O que é uma doação de medula óssea? A gente já aproveita o espaço, então, agora para a gente já tirar essa dúvida que parece que não é pouca. Muita gente acha que é só você ir lá fazer o cadastro e doar 5 a 10 ml. Aquilo ali é apenas o exame para você saber a carga genética do seu sistema imunológico. Né? É o primeiro passo, você vai botar ali aquele cadastro, fazer aquele cadastro. Mas se você fez aquele cadastro, é para um dia ser encontrado. É para que um dia você possa ajudar alguém de verdade. Alguém que precisa disso aí, que é a única chance daquela pessoa sobreviver, na maioria das vezes. É uma importância muito grande. Então, essa pessoa que vai fazer esse cadastro tem que ser conscientizada dessa importância, né, e saber realmente o que quer, para ficar sempre atualizando esse cadastro, ou no site do próprio INCA, do Redome, ou então no banco de sangue onde fez o cadastro inicial, né, para que essa pessoa possa ser encontrada. Porque hoje você é saudável e fez seu cadastro, mas você pode ter uma doença logo depois, né? Uma doença ou perto da necessidade de apresentar algum processo. Exato, então você tem que manter aquele cadastro atualizado. Porque imagine a frustração de você encontrar um doador, que já não é fácil, né? E não ter condições, porque não achou, porque o endereço totalmente perdido, né? Então, assim... Fora isso, tem que também saber como é o procedimento do transplante, né? É uma coisa de baixo risco,
simples, mas que às vezes, porque a gente fala em doação, a gente pensa logo um órgão, né? Um rim, né? Tira um rim, dá e tal. A medula, ela é autorrenovável o tempo todo, né? São células do sistema imunológico e células do sangue que ela se refaz de uma forma rápida e total, integral. Mas você precisa colher essa medula. Quer dizer, vai tirar a medula de alguém para botar em outro alguém. Como é que faz isso? É importante que a pessoa que vai lá fazer o cadastro saiba disso? Claro que é. Porque quando chegar a hora... Exato, essa pessoa não vai ter medo, nem ficar cheio de dúvidas, você está entendendo? Nem desistir, dar o pé nessa hora. Porque tem muita gente também que vai no oba-oba, né? Porque um monte de coleguinha está indo. Faz o cadastro, não tem aí, informação e na hora H... fica com medo. Fica com medo. Sobre esse assunto, a gente vai continuar o nosso bate-papo, doutora Lourdes, daqui a pouco. A gente vai ao intervalo, a gente volta já 2 minutos.